Olá a todos, me chamo Patrick Anderson, sou estudante do curso de Engenharia de Controle e Automação pelo IFSU Campus Charqueadas. Estou aqui para apresentar um trabalho referente à cadeira de Robótica 2, que aborda a cinemática direta dos robôs. Aqui, no caso, a gente vai fazer um estudo sobre o robô IRB 1200-5/0.9. Aqui a gente tem as dimensões do robô e o posicionamento dele. Esse posicionamento aqui será considerado como o zero do robô, ou seja, a referência. A gente vai ter alguns parâmetros aqui que nos ajudarão a posicionar os eixos para as rotações de cada junta. A gente terá que o observador, que para a gente posicionar esses eixos, a gente vai ter um observador que estará atrás do robô, então a gente estará olhando ele de trás aqui para frente. E ângulos positivos em cada junta fará com que a gente tenha cada um desses parâmetros aqui ou, na verdade a gente terá um efeito visual que está descrito aqui, e esse efeito visual é o que a gente estaria observando se a gente estivesse atrás do robô. E esses efeitos aqui vão servir para a gente posicionar então esses eixos. No início aqui é pedido para a gente fazer um desenho manipulador com as orientações das 6 juntas, e também a gente vai ter que fazer os parâmetros relativos ao Denavir-Hartenberg do robô e a sua respectiva tabela. Então aqui a gente tem um esboço que foi feito referente a esse robô. Aqui a gente tem uma representação do observador atrás do manipulador. A gente tem os ângulos aqui que a gente vai ter em cada junta e a regra adicionada. E aqui as regras de posicionamento dos eixos para cada um das juntas. Então aqui a gente tem uma representação aqui em referente aos eixos das juntas e os eixos de rotações para cada um dos ângulos. Lembrando que aqui a gente está atrás do robô, ou seja, então a gente vai estar vendo a parte de trás do robô, e aqui eu botei meio que como se fossem 3 dimensões na diagonal, para a gente enxergar melhor o posicionamento dos restantes dos eixos que estão aqui em profundidade, que seriam esses da ponta aqui do robô. Como se a gente estivesse aqui atrás, a gente não estaria enxergando eles, então eu botei meio que na diagonal para a gente conseguir enxergar eles. O primeiro elo, então, que a primeira junta seria o da base aqui, a gente tem uma junta aqui, só que o primeiro elo geralmente é colocado, então, o primeiro conjunto de eixos é colocado na base do robô. A gente tem a representação aqui, a gente tem então o Z apontando no sentido de rotação, lembrando que o primeiro ângulo, o braço robótico deve se deslocar para a esquerda, então para se deslocar para a esquerda, para a gente ter um ângulo positivo no sentido anti-horário, a gente tem que posicionar esse Z0 aqui apontando para cima. E então eu habilitei aqui o Y0 e o X0 referente a esse posicionamento aqui dos eixos. O eixo 1, então a gente vai ter que seria essa junta aqui. A gente tem que um ângulo positivo, o ombro deve deslocar o braço para baixo. Então eu coloquei no sentido Z1 para menos Y0 aqui na direção, fazendo que com a regra da mão direita que a gente tenha que ângulos positivos façam o tombamento dessa garra aqui para baixo. Então toda essa parte aqui vai cair para baixo quando a gente tiver ângulos positivos aqui no θ2. θ3, o cotovelo deve mover o antebraço para baixo, então é o mesmo esquema. Lembrando aqui também que eu não falei, para o primeiro eixo a gente não tem, para o primeiro conjunto de eixos, mas para o segundo aqui, que seria o Z1, X1 e Y1, a gente tem que seguir a regra aqui, que o X1, ou seja, o XI tem que ser perpendicular e tem que interceptar o eixo ZI-1. Ou seja, o X1 tem que interceptar o Z0, no caso aqui se a gente estendesse o Z0 ele intercepta, e também ele tem que ser perpendicular, formar um ângulo de 90 graus, e aqui a gente também tem. Para o θ3, então, para causar com o Z2 aqui nessa direção, a gente tem o tombamento também do braço, que nem o Z1. O X3, o X2 aqui eu botei para cima para ele ser perpendicular a Z1 e interceptar o eixo. O próximo ângulo é o cotovelo, ele deve mover o antebraço para baixo. Não, esse foi o que a gente fez agora. θ4, então, o pulso deve girar a ferramenta no sentido horário. Então, esse θ4 é esse eixo aqui. Só que com esse eixo aqui, a gente não consegue... Depois a gente vai ver que nos parâmetros de Navier-Hartenberg, se a gente colocar esse eixo onde deveria ser, que é nesse ponto
aqui da junta, mais ou menos, a gente não conseguiria achar um parâmetro que dê esse deslocamento aqui em torno. Então a gente coloca ele aqui em cima do eixo Z2, do X2, né? E a gente consegue ter um parâmetro, a gente diz que a distância em torno do eixo é zero, né? E aí depois, o próximo conjunto de eixos é que vai ter essa distância aqui, que é de 451, que é o da junta aqui até a próxima junta, passando pela junta de rotação. Então, segue o mesmo esquema, a gente tem o x3 perpendicular a Z2 interceptando o Z2, Z3 está na direção do eixo, e com a regra da mão direita a gente tem o sentido de rotação horário, que nem impede aqui, e o Y3 é resultante desses outros eixos. O θ5, então, o pulso deve girar a ferramenta para baixo, que seria aqui. O Z4, então, apontando para a esquerda, a gente vai causar o tombamento da ferramenta para baixo. Por fim, a gente tem o θ6 aqui, que deve girar a ferramenta no sentido horário. Então, para o sentido horário, a gente tem o mesmo esquema aqui do Z3. A gente coloca ele aqui em cima da junta, diz que essa distância aqui é zero. E aí, por fim, a gente adiciona uma outra junta aqui, que aí eu segui já não segui muito bem a regra do menor esforço, né? Para a gente ter já isso daqui para conseguir comparar com o simulador, com os exemplos que foi dado lá no trabalho. Então a gente tem o Z5 aqui apontando no sentido de rotação, o X5 interceptando o Z4 e o Y5 como resultante. Depois a gente tem por fim então o Z6, Y6 e X6, que nem eu falei, que com isso aqui a gente consegue adicionar esse tamanho final aqui de 82 centímetros, acredito eu, da garra. Finalizando aqui essa primeira parte. A segunda parte, então, aqui do trabalho é construir a tabela de Navier-Rattenberg. No primeiro momento eu estava utilizando essas regras aqui que foram passadas em aula, porém, seguindo aqui as transformações, que é a rotação em Z, θi, a translação em Z, di, a translação em xi e a rotação em x, alfa-i, a gente consegue encontrar esses parâmetros mais facilmente. Então eu vou me ater em explicar diretamente por aqui e aí a gente já consegue também ver as transformações para chegar de uma junta até a próxima junta. Então, partindo daqui da primeira junta, como que a gente pode chegar na próxima junta com a mesma configuração de eixos, seguindo essas transformações aqui. Então, a gente vai ter que ter uma rotação em Z θi. A gente tem uma rotação aqui, a gente precisa dela. A gente não precisa dela porque o x0 aqui já está apontando no lugar de x1. Então, basicamente, a gente já coloca θ1 aqui só, porque ele é uma variável, né? Querendo ou não, é o que vai rotacionar aqui. Mas a gente não vai ter um offset em relação a isso, porque ele já está na mesma direção. A próxima transformação, seguindo a ordem, é a translação em ZDI. Então, a gente tem que ter uma translação em Z aqui para chegar nesse ponto aqui? Sim, a gente precisa. Então, a gente adiciona essa translação e essa translação é exatamente essa distância aqui da base até a junta, que é 399,1. Então, chegando aqui, nesse ponto, a gente vai ter Z0 apontando para cima, X0 apontando para fora da tela e Y0 apontando para a direita. A próxima transformação é a translação translação em X aí. Aqui a gente não precisa de uma translação em X, né? Porque a gente acredita que... A gente consegue ver isso aqui na figura, que eles estão alinhados, né? Da base para cá, a gente está com esses eixos alinhados. E a última é uma rotação em X alfa i. Aqui sim a gente precisa para a gente causar o tombamento de Z0 na direção de Z1. E, consequentemente, o tombamento de Y0, que estaria aqui, na direção de Y1. Quando a gente fazer essa rotação positiva em X, a gente vai ter isso e vai transformar exatamente esse conjunto de eixos aqui nesse daqui. Então a gente adiciona um alfa-i de 90 graus e a gente transforma com toda essa transformação aqui, a gente consegue transformar esse conjunto de eixos e colocar exatamente nessa mesma posição aqui desse conjunto de eixos aqui, que é referente ao x1, z1 e y1. A próxima transformação, então, é desse conjunto de eixos aqui para esse daqui, o y2, z2 e x2. Aqui a gente vai ter, primeiro, uma rotação em z θi, a gente precisa dessa rotação em z aqui.
a gente consegue ver aqui que o x1 está diferente de x2, não está apontando para a mesma direção. Então a gente precisa adicionar o quê? Uma rotação positiva, porque a gente tem, usando a regra da mão direita aqui em Z1, a gente sabe que para a gente deixar x1 igual a x2 lá, a gente precisa de uma rotação positiva de 90 graus. Então a gente bota os 90 graus aqui. Só que a gente precisa botar também o θ2, porque o θ2 é uma variável. Então a gente coloca somando ao θ2 esses 90 graus, como se fosse um offset, né? Referente à máquina. Então ela vai inicializar já com esses 90 graus somando ao θ2 aqui no início. Então, causando esse tombamento aqui de y1 para dentro da tela e x1 para cima, a gente já tem esse conjunto de eixos exatamente na mesma configuração que esse daqui, porém estão em posições diferentes. Então, a próxima transformação é a translação em ZDI. A gente precisa de uma translação em ZDI? Não, porque se a gente transladar em Z aqui, a gente estaria desalinhando, só se de uma posição para outra, de uma junta para outra, tivesse um offset aqui, um deslocamento entre elas. Só que aqui a gente não consegue observar isso, porque a gente está com uma figura em 2D, né? Da lateral do robô, a gente não consegue afirmar que tem um deslocamento entre juntas aqui, então a gente considera como se fosse zero, então foi considerado como zero, então, né, esse desalinhamento entre juntas. Então é um valor zero aqui. A próxima translação é em x aí, só que agora a gente não consegue visualizar isso aqui, né? Mas com a rotação em z, a gente tem x1 apontando para cima. E então, uma translação em x aí seria necessário para quê? Como o x está apontando para cima, a gente transladar em x quer dizer o quê? Que a gente vai fazer subir esse eixo para cima, fazendo chegar até aqui. Então a gente precisa disso. Como é uma transformação uma atrás da outra, né? Então a gente tem que seguir uma linha, né? Então, como a gente já fez essa rotação, a translação em x, agora não seria para fora aqui da tela, seria para cima, porque ele já está apontando para cima. Então, a gente consegue fazer essa translação adicionando 448, que é essa distância dessa junta até a próxima, e a gente consegue chegar com esses eixos até aqui. E aqui a gente já consegue ver que eles estão exatamente um em cima do outro, cada posição, por exemplo, o y1 estaria apontando para y2, o x1 estaria apontando na direção de x2 e z1 estaria apontando na direção de z2. Então, com isso, a gente já tem essa segunda linha aqui pronta. A próxima seria uma rotação em x, que a gente não precisa, então a gente coloca 0 graus. Então, para o próximo conjunto de eixos, a gente vai ter, então, aqui do z2 para o x3, a gente vai ter uma rotação em z θi, a gente não tem nesse caso, não precisamos, porque o x2 já está na direção de x3. A gente precisa ter uma translação de zdi, nesse caso aqui também não, porque uma translação em z desalinharia os eixos, nesse caso é zero, então. Uma translação em x aí, como a gente tem aqui uma distância, né, entre esse ponto aqui, essa junta e essa, a gente consegue ver isso aqui, que é uma distância de 42. Então aqui sim, a gente tem que ter uma translação em x, que é exatamente os 42 dado aqui, que é esse A3. Então aqui no A, então, a gente vai ter 42, e por fim uma rotação em x alfa i. A gente consegue ver que o Z2 aqui não estaria apontando na direção de Z3. Para ele apontar, a gente teria que ter uma rotação em torno do eixo x no caso, usando a regra da mão direita, menos 90 graus, para ter o Z2 apontando na direção de Z3. Então esse alfa aqui é menos 90 graus. Seguindo para o próximo conjunto de elos, a gente vai ter que uma rotação em Z θi. Nesse caso aqui, o Z4, o x3 está apontando na mesma direção de x4, a gente não precisa. Então é só o valor de θ aqui, que é o valor da junta, né? O valor que é uma variável. A próxima é a translação em zdi. Nesse caso aqui a gente vai ter uma translação em z, que é a distância de 451. A próxima é uma translação em x, que é zero, não precisa. E uma rotação em x, θi, alfa i, perdão, de 90 graus, que dá exatamente, a gente transforma o Z3 na direção de Z4. O próximo, então, a gente só precisa de uma rotação de Z4 para Z5, a gente só precisa de uma rotação em torno do eixo X4 de menos 90 graus, para ter o Z4 na direção de Z5.
Então aqui a única coisa que a gente vai ter aqui é os menos 90 graus. E por fim, para a gente chegar na ponta da ferramenta, como a gente tem esse conjunto de elos, de eixos aqui diferente, né, que para ficar igual do exemplo lá da disciplina, então aqui a gente vai ter que ter uma rotação em Z de 180 graus. Então, rotacionando Z em 180 graus, a gente vai ter que o x5 vai apontar na direção de x6. Então, a gente dá esse offset aqui, nessa variável de junta. E uma translação, então, em Z de 82, que é o tamanho da garra aqui, até a ponta da garra, para ficar nesse ponto aqui, então, o conjunto de eixos. E, por fim, a gente não precisa, então, de uma translação em x e nem uma rotação em x alfa i. Acabando, então, assim, a parte da tabela de Navier-Rattenberg. Então aqui a gente tem um código em MATLAB para fazer a simulação então dos valores aqui da tabela de Navier-Rattenberg e calcular então a matriz de transformação da junta lá da junta 6 aqui em relação à junta da base que é a 0. Então eu construí aqui o valor do valor de A, né, de translação, o alfa, o D e o θ. E aqui o θ eu já adicionei os valores de offset, né, que seria o mais 90 e os 180 graus no último elo. Aqui eu fiz um cálculo, os cálculos para cada uma das transformações de cada elo. E por fim, fiz a multiplicação aqui para calcular a transformação final, né, que seria da ponta lá da garra em relação à base. Então, rodando até aqui o código, a gente vai ter, lembrando aqui que eu estou rodando só para o θ aqui em relação à posição inicial do robô, ou seja, essa posição aqui, que ele está aqui. E para isso, para a gente conferir que a gente consegue ver aqui que vou separar aqui as duas colunas para a gente ver melhor. Então aqui a gente consegue ver que a matriz de transformação deu esse valor. A gente consegue verificar então aqui. Em relação à garra, a gente tem que x6 está apontando na direção negativa de z. Então x6 aqui, que seria a parte de x aqui, 6, seria essa coluna. E aqui a gente tem as posições x0, y0 e z0. Então, o x6, que seria essa coluna aqui, está apontando para a parte negativa de z0. Está correto, então. Em relação, então, ao y6, a gente consegue ver aqui que ele está apontando para a parte negativa de y0. Então, na linha do y6 aqui, na coluna do y6, a gente tem que ele está apontando para a parte negativa de y0, certinho. E z6, a gente consegue ver que ele está apontando a parte negativa de x0. Então, aqui a gente consegue ver que na coluna de z6, a gente tem que estar apontando para a parte negativa do x0. Então, aqui a gente consegue a orientação da garra em relação à base. E, por fim, as distâncias. As distâncias a gente tem que uma distância de 533 centímetros negativos em relação a x. Então, em relação a x, a gente tem essa distância que seria a distância de profundidade aqui da garra, que seria exatamente os 451 mais os 82, dando os 533, certinho. Como é para a parte negativa do x0, está negativo esse valor. E em relação ao z0, que seria aqui, é a altura do robô até a posição da junta que está deitada, né? Então a gente vai ter as distâncias de 399,1 mais 448 mais 42, que dá exatamente os 889,1. Então a gente consegue ver que a tabela está sendo construída corretamente. Para fazer um teste aqui, eu vou rotacionar em torno do θ1 aqui 90 graus. Então, para fazer isso, a gente vai adicionar aqui no 0 aqui, no primeiro θ, a gente vai adicionar 90 graus. Então, essa ponta do robô aqui, eles teria que ir lá para a esquerda. Então, vou dar um quit aqui, vou rodar de novo. E aqui a gente tem os valores. Agora, a orientação a gente consegue ver que mudou e os valores também.
A orientação, então, em x, a gente consegue ver que ele continua o mesmo valor aqui, apontando para baixo de z, tá certo? Só que agora a posição de y, ele não está mais apontando para a esquerda. Ele vai, quando essa garra girar aqui, ela vai estar apontando para fora da tela. Então, na direção positiva de x0. E a gente consegue ver aqui que está certinho. Em relação ao z, a gente vai ver que ele vai estar apontando para a direção negativa de y0. A gente consegue ver que está correto também. E por fim, a altura continua a mesma, porém a distância agora não está mais na parte negativa de x0, mas sim em relação ao y0, a parte negativa, porque esse ponto aqui vai continuar aqui, só que a gente vai ter, em vez de a garra ir para lá, a gente vai ter uma garra vindo para a esquerda aqui, dando esses valores aqui certinho. E aqui agora a gente consegue ver com a outra parte que foi construída. Aqui embaixo a gente vai ter a mesma construção aqui das matrizes de transformação, porém multiplicando cada uma das transformações. Para cada uma das juntas, a gente tem essa transformação, que é a rotação em Z, translação em Z, translação em X e rotação em X. E conseguimos ver aqui que dá exatamente o mesmo valor para as duas. Vou rodar aqui para a gente ver. Vou tirar esse breakpoint aqui. Aqui a gente consegue ver que o T1 é exatamente ao T, que uma é diretamente e a outra é fazendo a multiplicação de cada uma das transformações ali. A gente consegue ver que é os mesmos valores de T1 e de T. E por fim aqui a gente fez a simulação aqui do braço robótico. Aqui a gente consegue botar aqui na posição certa, que seria assim aqui o braço, em relação aos eixos que foi dado, que é o x, o y e o z. E aqui a gente consegue ver os valores de profundidade em x está certo e a profundidade e a altura em z está certo. A gente adicionando os 90 graus aqui na primeira junta, então a gente botando 90 graus aqui, a gente consegue ver que ele virou para a esquerda corretamente e conseguimos ver aqui que está exatamente os valores x, y, z, igual o da matriz de transformações dada anteriormente. E aqui a gente vai ter também, então, vamos fazer a última parte, que seria adicionar aqui uns graus. Em vez de ser um grau, uma posição qualquer, a gente vai adicionar em referente à hora. Deixa eu só conferir aqui no trabalho. Mas é hora, minutos e idade, que vai ser os valores de junta. Então, em referente aqui o primeiro grau vai ser a hora, então vai ser 22 graus. Aqui a gente vai ter que somar, porque a gente vai ter esse offset aqui já de 90 graus, somado aos minutos, que é 8. E por fim aqui a gente vai ter que ter mais um valor de graus aqui, que seria a idade. No caso, minha idade é 24 anos. Agora sim, a gente rodando isso aqui, a gente aqui tem um robô. Deixa eu só posicionar ele certinho aqui, que nem a gente tem na figura lá. É assim. E aqui embaixo a gente tem o T1 ou o T, que é exatamente igual, que é os valores de junta. Para a gente conferir isso, a gente coloca esses mesmos graus aqui que a gente colocou anteriormente aqui na simulação do braço robótico. Então eu vou botar os 22, os 8 graus e, por fim, os 24. Então essa aqui é a configuração do robô. E aqui a gente consegue conferir que o x está dando menos 497, exatamente o mesmo valor dado aqui na transformação. O y está dando menos 201, exatamente o mesmo valor dado na transformação. E o z está dando 595, exatamente o mesmo valor da transformação. E as orientações a gente consegue ver, que é mais difícil aqui de ver, né? Por conta da... Na verdade, aqui as orientações eu não saberia como calcular aqui no robô. Mas a gente consegue ver que para cada um delas a gente vai ter um valor associado de ângulo para cada um das posições ali, dos eixos colocados, né, no trabalho. Então, basicamente é isso o trabalho. Eu agradeço a atenção de todos.